Abram as vossas Bíblias no livro de João, capítulo de número 4, versículo de número 3. João 4, verso 3. Vou fazer um breve resumo aqui desse capítulo número 4, que Deus possa falar aos nossos corações nessa noite, conforme o seu querer e a sua vontade, em nome de Jesus. Amém, irmão? João capítulo 4, verso 3. Um texto bastante conhecido pela igreja. Aleluia. Mas Deus é quem conhece as nossas necessidades. Amém, queridos? Jesus deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à idade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado no caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me-lhe de beber. Porque o seu discípulo tinha ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu soubesse, conhecesse o dom de Deus, e quem é que te pedes, dá-me de beber, tu pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar água, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e os seus gados? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai chamar o teu marido e vem cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. E isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nosso pai adoravam neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar aonde deveis adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte e nem em Jerusalém adorarei o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adore. Deus é espírito, e importa que eu adore em espírito e em verdade.
Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus deixando a Judéia, e o texto vai dizer que era necessário passar em Samaria. Porém, a cidade de Samaria era evitada pelos judeus. Os mesmos cortavam um caminho por fora, ali pelo Jordão, para não entrar de maneira nenhuma ali na cidade dos samaritanos. Eles evitavam por completo a cidade de Samaria. Mas Jesus, com seu imenso amor e misericórdia, que o mesmo provou pela minha e pela sua vida, ele precisava mostrar para os seus discípulos o verdadeiro amor de Deus, de amar o próximo como a ele mesmo, de resgatar as ovelhas perdidas da casa de seu pai e trazer de volta um povo para o adorar. E a Bíblia vai dizer que Jesus estava indo com seus discípulos e os discípulos deixaram ali só e saiu para comprar comida. Amado, Jesus, ele veio em carne e sangue. Ele veio, se fez homem e habitou em nosso meio, deixou a sua glória. E por isso que o texto vai dizer que ele estava cansado, com fome e com sede. Louvado seja o nome do Senhor. Quando mesmo vai parar ali próximo ao poço. Mas Jesus parou próximo àquele poço porque ele precisava ter um encontro com alguém que estava necessitando de ter um encontro com ele naquele dia. Era por volta de meio-dia, quando Jesus ali se assentou próximo ao poço, e aquela mulher foi se achegando para poder tirar água. Jesus sabia muito bem que era uma mulher samaritana, e os judeus não conversavam de maneira nenhuma com os samaritanos, muito menos com uma mulher. Eles só conversavam com parentes bem próximos. Eles evitavam qualquer tipo de conversa com uma mulher, principalmente se fosse ela uma samaritana. E Jesus vai chegar ali e vai quebrar esse protocolo, porque além dele conversar, ele também vai ensinar aquela mulher. E para os judeus, para os rabinos, ensinar as santas escrituras a uma mulher era melhor queimar os pergaminhos do que ensinar para uma mulher a palavra de Deus. E quando aqueles discípulos vão chegar, depois que Jesus já havia iniciado aquela conversa, eles vão se espantar, mas nenhum vai se ousar a perguntar nada a Jesus. Quando Jesus iniciou o seu diálogo com aquela mulher, ele vai iniciar de uma forma como se fosse ele que realmente estivesse necessitando de ajuda, quando na verdade é aquela mulher que estava necessitando. Sabe, existe momento em nossas vidas que estamos tão necessitados de Deus para nossas vidas, de algo de Deus na nossa vida, que ele se achega para mim e para você como se fosse ele que estivesse precisando de mim e de você, quando na verdade é eu e você que estamos precisando 100% do auxílio, da ajuda e do socorro dele para nossas vidas. E Jesus vai pedir água àquela mulher. Aquela mulher já estranhou de imediato e disse: espera aí, como tu, sendo judeu, me pedir água a mim, que sou uma mulher samaritana? Aí Jesus vai relatar algo para ela muito importante. Mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você pediria e ele te daria, e essa água que ele te der jorraria em você fonte de água viva. Louvado seja o nome do Senhor. O que é a fonte de água viva? Vamos falar no nosso espiritual. O quanto nós precisamos dessa água viva na minha e na sua vida, porque ela vai produzir em mim e você salvação, vida eterna. Essa fonte que é Jesus, ele transforma, ele liberta, ele cura,
Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher, naquele dia, ela conhecendo essa fonte da água da vida, transformou a vida dela por completa. A partir daquele dia, a partir daquele encontro, a vida daquela mulher nunca mais foi a mesma. E eu quero falar para você nessa noite a importância de você ter esta fonte jorrando dentro de você, para que você possa saciar a sede de outras pessoas. Porque muitas das vezes estamos preocupados com nós mesmos, quando em nossa volta tem pessoas carentes e necessitando do socorro e do auxílio do Senhor. Ontem eu tive uma experiência diferente. Saí de casa e fui para o ponto para poder me dirigir até a igreja. E aí fiz algo que não era de costume. Faltava 10 para 7, eu liguei para o obreiro e falei: olha, não deixe passar das 7h10 aí sem iniciar uma oração e comece o culto. Não quero saber de ninguém conversando aí. Inicie o culto. E aí fui para o ponto. Quando eu chego no ponto, preocupado em logo ir para a igreja, a minha preocupação estava em pegar logo o primeiro carro que pudesse passar e ir para a igreja. Mas quando eu cheguei no ponto, alguém olhou para mim e iniciou uma conversa comigo. Alguém que estava necessitando não de mim, mas aquele que olhou para mim e disse: você tem aquilo que eu estou precisando no exato momento. E aquele homem estava ali, que ele estava na rua catando reciclagem, um pouco drogado, um pouco alcoolizado. Imagine, passou o dia todinho na rua. E ali naquela situação, ele parou e começou a conversar comigo. E eu preocupado, conversando e de olho na pista, para poder não perder o carro. Quer pegar um carro até o CIA e em seguida descer ali do CIA para ir para Pitanguinha. E aí, conversando com ele, conversa vai, aí chegou um carro e eu tenho observado que você está um pouco apressado. Eu estava preocupado. Eu queria falar de Jesus para ele, mas também eu precisava ir para a igreja. Aí o carro parou no ponto, deixou algumas pessoas, eu sinalizei. Aí o rapaz disse para mim que não ia. Segui em frente e seguiu em frente depois que ele me deu um não. E aí eu tive que ficar conversando com o rapaz. E aí eu fiquei conversando com o rapaz. Quando eu comecei a conversar com o rapaz, o texto da palavra de Deus do bom samaritano veio logo imediatamente em minha memória e me despertou daquele momento que a palavra de Deus vai dizer que estava um homem caído à beira da estrada, e vai passar o sacerdote, vai passar o levita, e não deram atenção para aquele homem que estava à beira do caminho, mais preocupado em chegar à igreja do que ajudar alguém que estava necessitado. Era um homem que Satanás já havia colocado no seu coração para que se suicidasse naquele dia. Mas a minha preocupação de imediato estava em chegar à igreja. E muitas das vezes, você que se preocupa, você que tem um cuidado em chegar, estar na casa do Senhor para poder participar, muitas das vezes isso não acontece. Ignoramos tudo o que está em nossa volta. Muitas das vezes fazemos como os judeus, sabe, em vez de atravessar um caminho que é muito mais perto, dizendo: não, eu não quero passar por ali, porque ali eu vou ver A, B e C, e eu não quero falar nem com A, nem com B, nem com C. Mas você não entende que Deus, Ele tem um projeto na vida de A, B e C. E quem é que Ele vai usar? Se não for você que tem a fonte. Se é você que diz ter a fonte, mas que fonte é essa que não mata a sede de ninguém?
Mas que fonte é essa que ignora matar a sede daqueles que estão necessitados? Observe que os samaritanos, eles tinham o costume de adorar também a Deus. Adorava simplesmente de uma maneira errada por não conhecer. Então viviam em uma guerra, mas subiam ao monte para poder buscar a presença de Deus. Eles queriam, tinham sede, mas precisava conhecer para fazer da maneira certa. E quando eu ignorei agora completamente o transporte e comecei a focar, esqueci que eu precisava chegar à igreja. E aí comecei a falar de Jesus e conversar com ele. Aí ele disse: ora por mim. Eu amém. Comecei a interceder pela vida daquele homem ali naquele ponto de ônibus. E de repente o inimigo se manifestou. E ali comecei a interceder e expulsar aqueles demônios que estavam na vida daquele homem. Retirei ele do chão. Continuei conversando com ele e depois ele disse assim: me dá um abraço. Como é que está alguém que passou o dia todo metendo a mão no lixo, catando daqui, catando da acolá? Eu não pensei duas vezes em dar um abraço naquele homem. E abracei aquele homem. E quando abracei ele ali, ele sentiu aquele abraço. E eu creio que o Espírito Santo de Deus confortou aquele coração. Aí depois, de repente, ele disse: irmão, me ajude. Dá alguma coisa para poder eu me alimentar amanhã de manhã, comer alguma coisa. Estava ali eu, naquele momento ali, não tinha nem R$1, nem um tostão furado no bolso. Estava com dinheiro no Pix para poder pagar, ia pagar o transporte até no Pix para poder chegar até a igreja. Disse assim: rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos ali comigo. Aí deixei minha esposa com minhas filhas no ponto. Me espera aqui que eu vou ali e volto. Aí desci com ele, fui até o mercado. E ali comprei algo para poder ele tomar café durante aquela noite e pudesse se alimentar no dia seguinte. E aí ele pegou uma caixa de fósforo que ele estava usando no bolso, com certeza para poder estar usando os entorpecentes dele, e jogou fora ali na minha presença. E aí eu fui lá, fiz aquela obra. Depois, quando eu saí para ir no mercado, já liguei para um rapaz. Eu disse: vem me buscar em tal lugar, estou aqui assim, assim, assim. Porque eu sabia que já não dá mais tempo de ficar esperando o topic para depois descer, para poder ir andando. Resumo da história: pude fazer essa obra para a glória de Deus. Deixei ele e falei: vai para a igreja. Aí tinha uma igreja mais próxima lá do ponto que nós estávamos. Falei com ele. Ele falou: vou para a igreja. Aí saiu, eu segui o meu caminho. Mas saí dali tranquilo, com a consciência leve. Sabe por quê? Porque talvez, se eu pegasse o primeiro carro e deixasse aquele homem, talvez eu não ia conseguir dormir à noite, porque tinha algo para ser feito ali. E eu estava mais preocupado em chegar à igreja. Aí quando foi hoje, o pastor estava até me perguntando: e aí, como foi lá ontem? Eu estava falando: pastor, faltou fulano porque estava trabalhando, faltou Betano porque estava trabalhando, faltou A, faltou C, faltou... Estava lá somente os obreiros, irmão. E uma outra pessoa que havia convidado na semana passada, e que Deus está fazendo a obra naquela vida também, estava lá ontem. Mas no caminho tinha alguém mais carente do que aqueles que estavam lá. Os judeus, eles davam uma volta para não entrar em Samaria, para não fazer agora a vontade do Senhor. Eles precisavam aprender. É por isso que Jesus vai entrar naquela cidade e vai conversar com a mulher, para que eles pudessem entender qual era a vontade de Deus na vida deles, daquele momento em diante. Porque o período que os discípulos viveram com Jesus foi de aprendizado, irmão, para colocar em prática tudo o que eles deveriam fazer depois que Jesus voltasse para o céu. Então Jesus estava ali para ensinar os seus discípulos. Não bastava simplesmente eles receberem poder e ficar em casa, não. Eles tinham que receber o poder e
poder usar o poder que Deus deu na vida deles para poder transformar a vida de outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela mulher estava ali dialogando com Jesus e começou a questionar: me dá, então eu quero essa água para que eu não precise mais voltar aqui não. E aí tem momentos que a gente quer receber de Deus, sabe, que é aquela bênção, porque você não quer ter mais nenhuma preocupação na tua vida, você quer viver tudo tranquilo na tua vida. Aí Jesus vai chamar ela e vai dizer assim: ei, você quer? Vai chamar teu marido, chama ele e vem cá. Depois que você chamar, eu vou te dar. Vai lá, chama ele e volte aqui que eu vou te dar. Aí ela, e agora baixa a cabeça. Aí fica difícil, né, Jesus? Eu não tenho marido. Aí Jesus disse: disseste bem, porque você já teve 5, e agora o que você tem não é seu. Ela tinha alguém em sua vida, mas que não pertencia a ela, e que precisava aprender que não poderia mais viver desse jeito. É por isso que ele vai dizer: chamar teu marido. E quando a mesma agora vai confessar, quer receber transformação, quer receber mudança em sua vida, perdão, quer receber transformação, quer receber mudança em sua vida, começa a confessar para Jesus. Começa a confessar para Jesus aquilo que Ele está te mostrando que está errado em sua vida, para que você comece a remover os erros, dizendo: Jesus, entre em minha vida, transforma-me, eu preciso dessa mudança. Quando a mesma declarou que não tinha marido, aí Jesus vai mostrar: não, peraí, não é bem assim não. Você já teve 5, mas você está com alguém agora que não é teu, que não te pertence. Aí ela: vixe, tu és profeta? Vejo que é profeta, para poder saber. Aí aquela mulher, irmão, vai ter uma transformação de vida, sabe por quê? Porque imagine alguém que acabou de conhecer Jesus, acabou de aceitar Jesus em sua vida, e vai sair, vai evangelizar uma cidade inteira. Aquela mulher deixou Jesus ali no poço e olha, saiu para dentro de Samaria. Os discípulos chegaram e dizem assim: come alguma coisa. Aí Jesus vai ensinar uma lição para os seus discípulos mais uma vez. Mas aí, eu tenho uma comida para poder comer, que é fazer a vontade do meu Pai. E muitas das vezes nós estamos preocupados simplesmente com a matéria física, esquecemos do espiritual, daquilo que é mais necessário para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor, de fazer a vontade de Deus, que é o que importa para Deus na minha e na sua vida. É estar vivendo para Ele, fazer a vontade dEle. Eu não sei qual é a vontade de Deus na tua vida, mas você precisa parar para poder perguntar a Deus qual é o propósito dEle na tua vida, porque Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. E muitas das vezes estamos preocupados, irmão, e não sabemos se aqueles discípulos aprenderam naquele dia que eles precisavam começar a fazer a obra até naqueles que eles estavam afastando, fazendo acepção de pessoas, e que a partir daquele momento em diante eles não poderiam mais fazer acepção de pessoas. Aí eu me lembro quando Deus ele vai transformar também Pedro, vai lapidar Pedro acerca disso, acerca dos gentios, porque Pedro está bem ali descansando, e de repente a Bíblia vai dizer que desceu um lençol que se abriu na frente de Pedro, e ali tinha um animal que, segundo a lei mosaica, a lei de Deus, era animal impuro que eles não poderiam comer. Aí a voz do céu desceu dizendo para Pedro: ei, mata e come. Pedro: ei, de maneira nenhuma, em minha boca eu nunca coloquei coisa imunda. A Bíblia vai dizer que o lençol se recolheu ao céu novamente.
E por 3 vezes a mesma coisa se sucedeu, para que Pedro pudesse entender qual é a perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E é isso que nós precisamos entender. Deus tinha um projeto na casa de Cornélio. Um homem gentil, mas que era um homem que da sua maneira servia a Deus. E aí vai chegar a notícia para Pedro que ele precisava fazer essa visita. Por quê? Porque Deus estava dizendo para Pedro assim: ei, não torne impuro aquilo que eu já purifiquei. Deus havia escolhido uma casa, Deus havia escolhido uma família, e que Pedro estava dizendo: não vou evangelizar, não vou fazer, fazendo exceção de pessoa. Talvez você está escolhendo as pessoas para quem você vai falar de Jesus. Talvez você está dizendo: para esse aqui eu posso até falar, mas para aquele ali, estou nem aí, por medo que se acabe. E não é isso que Deus espera de mim e de você. Ele quer que eu e você venhamos amar o próximo como a nós mesmos. E quando nós entendemos o que é amar o próximo igual a nós mesmos, é você olhar para o teu irmão e ver que um sofrimento na vida dele é aquele que você não queria na tua vida. Ou muitas das vezes você olhar para dentro de si: será que eu suportaria aquilo que aquele irmão está passando, que aquela irmã está passando? O que eu posso fazer para poder ajudar? Pedro, quando vai subir ao templo com João, encontrou um coxo. Não tinha nada no bolso, mas ele tinha dentro dele, ele carregava algo que tinha muito valor, mais valioso do que o ouro, mais valioso do que a prata. E ele disse para aquele coxo: eu não tenho nem ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, eu vou te dar hoje. Levante e anda em nome de Jesus. E é isso que eu e você precisamos ter. Precisamos ter uma fonte de água viva, que transforma a vida daqueles que se aproximam para beber da fonte que está na minha e na tua vida. E quando Pedro fez isso, aquele homem levantou e andou. Aí Pedro vai receber o recado: aí, já estou enviando até você, e segue. Cornélio havia enviado um homem para poder chamar. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio e começou a falar de Jesus, Cornélio chamou, foi toda a família e botou em volta da mesa para poder ouvir Pedro falando de Jesus. E de repente a Bíblia vai dizer que todos, depois de ouvir, recebeu foi o Espírito Santo, irmão. Foram batizados. Aí Pedro agora vai deitar todo mundo nas águas, vai batizar nas águas também. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro, quando vai contar, ainda é questionado. Aí Pedro vai dizer para os discípulos, você vai dizer assim: rapaz, se Deus derramou do Espírito Santo dele na vida deles, quem sou eu para impedir de que eles descessem as águas? Ou seja, tem coisas que precisamos ser lapidados, ser transformados, para poder entender a vontade de Deus na nossa vida. E muitas das vezes você está pensando que Deus só te quer aqui dentro do templo, enquanto tem pessoas em sua volta que você não tem coragem de abrir a boca para falar de Jesus para a vida dessa pessoa, fazer um convite para que ela possa estar aqui. E todas as vezes que eu falo a respeito disso, de você convidar alguém, de você falar de Jesus para alguém, primeiro você precisa viver Jesus em sua vida, para que a pessoa te respeite como um homem e como mulher de Deus. Porque muitas das vezes você não tem coragem de abrir a tua boca para convidar alguém, porque você não tem caráter de homem e de mulher de Deus. Você muitas das vezes não vive conforme a vontade de Deus. Então como é que eu vou convidar? Como é que eu vou convidar? Se A, se B e C tem visto tudo que eu tenho feito, que não condiz com a vida de um cristão. Porque quando olha para um cristão, eles querem ver uma pessoa perfeita. Eles querem ver Deus em tua vida. Você está pensando que uma pessoa vai chamar alguém para orar pela vida dela, se ele vê que você está desconcertado diante de Deus? Vai nada, irmão. Vai procurar alguém que eles olham assim e dizem assim: não, aquela mulher é mulher de Deus, aquele homem é homem de Deus. Esse sim eu vou pedir para orar pela minha vida. Eu vou pedir para alguém que eu estou vendo, pelas atitudes que eu estou vendo na rua, está dizendo que não é crente, eu vou fazer? Vou deixar não. Aquela mulher foi transformada quando conheceu Jesus. Transformação que precisa acontecer na minha e na tua vida. A partir do momento que nós conhecemos Jesus, nós precisamos deixar que Ele transforme e mude a nossa vida por completo. Aquela mulher entrou dentro de Samaria e convidou toda a cidade. Ela diz assim: ei,
eu tenho visto ali, encontrei com um homem que tem me falado coisas, sabe, coisas até da minha vida, sem eu ter nem abrido a minha boca para poder falar a respeito. Vem, vamos ver, será que não é esse o Messias que nós estamos esperando? E aquela mulher chegou com as pessoas daquela cidade e começaram a ouvir Jesus ensinar. E o mais interessante que o texto vai dizer, que os homens daquela cidade chamou aquela mulher e disse assim: mulher, nós viemos porque você nos falou a respeito, mas nós só permanecemos porque ouvimos ele falar. Você faz o convite e deixa que Deus ele faz a obra na vida daqueles que foram convidados pela tua vida. Não se preocupe com a obra que vai acontecer na vida daqueles que você está convidando. Quem vai fazer, quem vai transformar é Deus, meu amado. Aquela mulher convidou e eles passaram 2 dias ouvindo Jesus ensinar. Você sabe o que é isso? Alguém chegar, já ser transformado e convidar. Você acha que é impossível você hoje fazer uma aliança com Cristo e amanhã você evangelizar, falar de Jesus? Não é impossível. Só mude seu caráter, mude a sua postura a partir daquele momento em diante. Seja uma nova criatura. Aquela mulher, assim como Nicodemos, quando ouviu Jesus falar, ficou pensando somente nas coisas terrenas. Nicodemos, quando foi conversar com Jesus, pensou que Jesus estava falando de coisas carnais, mundo físico, mas Jesus estava falando com ele do mundo espiritual. Quando ele começa a falar da fonte, ela está pensando que era uma fonte de água natural, mas Jesus estava falando de uma fonte espiritual que transforma, que renova, que muda a vida de uma pessoa por completa. E essa fonte nesta noite está neste lugar. Não saia daqui sem se encher dela, sem sair daqui transformado por ela. Precisamos todos os dias, meus amados, estar transbordante dessa fonte, para que Ele possa nos usar para transformar a vida de outras pessoas. Jesus, Ele morreu por todo mundo, mas somente aqueles que creem e foram batizados serão salvos. Paulo vai dizer: ei, como é que vai poder alguém crer se não tem quem pregue, se não tem quem ensine? É necessário que alguém ensine, que alguém pregue. Observe que o eunuco, que Felipe saiu para poder ensinar, estava ali lendo a passagem do livro de Isaías, mas não entendia. Muitas das vezes a pessoa pode até abrir a Bíblia para poder ler, mas não está entendendo. E vai precisar alguém guiado pelo Espírito Santo de Deus para instruir aquilo que aquela pessoa está lendo, para que ela possa prosseguir. Talvez você leu algo em sua casa e você não conseguiu entender. Aí Deus vai lá e faz um mistério. Quando chega aqui de noite, o pastor pega o mesmo texto que você estava meditando e não entendeu, e ele te revela aquilo que ele tentou falar com você mais cedo e você não compreendeu. Mas é necessário estar com a fonte. É necessário estar com essa fonte dentro de nós. A fonte é Jesus, meus amados. E se eu e você não deixar essa fonte estar jorrando dentro de mim, dentro de você, deixar ela secar, infelizmente ninguém vai ser alcançado. Não esqueça que você é uma árvore e que precisa dar fruto. Porque se a árvore não der fruto, ela será cortada. E depois que é cortada, já não serve para nada, a não ser para ser lançada no fogo. E agora já nós estamos falando no espiritual mais uma vez. Que fogo é esse? O fogo eterno, que está lá em Apocalipse capítulo 20. A Bíblia vai dizer que serão lançados no lago de fogo e enxofre. Então não queira ser uma árvore seca, seja uma árvore frutífera diante de Deus. Deixe que Deus Ele possa te podar todos os dias, se for necessário, para que você possa dar bons frutos, possa dar cada vez mais frutos. Um lavrador, ele vai pegar a sua árvore ali, vai podar, vai tirar aqueles ramos que estejam atrapalhando aquela árvore e dar bons frutos, para que essa quantidade aumente. Não deixe que a semente que foi semeada em sua vida venha cair em pouca terra, não, irmão.
que vem até crescer logo, mas depois, quando vir o sol quente, mate, porque não tem raiz. Seja uma boa terra, para que a semente ela cresça em você, germine e dê muitos frutos, para que possa transformar a vida de outras pessoas. Os frutos são outras pessoas que são alcançadas através da sua vida. Precisamos alcançar outras vidas através das nossas vidas. Esse é o objetivo de Jesus, alcançar outras pessoas. Observe que quando Jesus teve um encontro com aquela mulher, Ele transformou a vida de uma mulher no início, mas depois Ele transformou a vida de toda uma cidade que veio ter encontro com Ele naquele lugar que Ele estava, ali na beira do poço. Por quê? Porque aquela mulher que foi transformada, saiu e evangelizou, falou de Jesus para outras pessoas, que foram conhecer quem era Jesus, e chegando lá, permaneceram porque ouviram as palavras que Jesus estava falando. Eu e você precisamos ser transformados todos os dias, assim como o nosso pastor estava falando agora há pouco, da transformação, de estar verdadeiramente sempre puro diante de Deus, de ser 100% liberto. Nós buscamos a libertação e exercitamos a mesma, para que possamos permanecer com nossa vida intacta diante de Deus. Mas pecamos, somos falhos. Então se eu e você falhou, imediatamente precisamos corrigir o nosso erro. Existem os erros que são gravíssimos. São erros que o homem vai cometendo e vai achando que Deus não está vendo, que não está nem aí, vai fazendo escondido. Mas existe aquele que muitas das vezes você faz sem querer, mas está fazendo. E precisamos ficar atentos disso, porque muitas das vezes são as pequenas coisas que vão nos separar do céu, que vai impedir que eu e você entremos no céu. Às vezes uma simples mentira de brincadeira, mas que a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino do céu. Apocalipse capítulo 21 verso 8. Então, se é uma mentira, elimina de sua vida. Nem por brincadeira nós podemos mentir, irmão, porque a mentira vai nos levar para o inferno, porque os filhos da mentira são filhos de Satanás. João 8,44, se não me falha a memória, ele vai dizer que o pai da mentira é Satanás, que não se firmou na verdade desde o princípio. E eu e você que conhecemos a verdade, ela liberta, e só podemos ser libertos de verdade se o Filho vos libertar. João capítulo 8 versículo 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E é isso que nós precisamos deixar, que Jesus transforme, que Ele mude a nossa vida todos os dias, porque todos os dias eu e você precisamos de mudança. Estamos aqui para poder estarmos verdadeiramente firmes com Ele, lutando, batalhando. É uma peleja diária que nós enfrentamos até o dia em que Jesus chamar a sua igreja, que nós possamos estar preparados naquele grande dia para ouvir a sua voz. E se eu e você deixar que essas pequenas coisas, que muitas das vezes a pessoa que está andando com você nem percebe, te atrapalhar, impedir de você ir ao céu. E são coisas que somente eu e você tem que examinar e tirar de nossas vidas, para que Ele possa por completo mudar a minha e a sua vida, e venha fazer com que eu e você possamos estar habitando e morando nas moradas eternas, porque Ele disse: eis que vou preparar lugar, para que aonde eu esteja, vocês também possam estar. Então Ele foi preparar lugar e Ele vai voltar, e no dia que Ele voltar, precisamos estar 100% pronto para poder subirmos com Ele. Precisamos estar com nossas vestes 100% branca. Não pode ter vestígio de sangue nenhum. O sangue representa o pecado. Se tiver manchado de sangue, vai ficar de fora. Talvez você queira sair no momento que o noivo vir, para poder lavar as vestes. E aí quando ele chegar, você está sem as vestes reais, porque você tirou para lavar, porque manchou no meio do caminho. Então, irmão, é uma luta, não é fácil, mas também não é impossível. É possível ser fiel, e Jesus veio mostrar isso para mim e para você. Quando o texto está dizendo que Ele sentiu fome, que Ele sentiu sede e cansaço,
é porque ele estava ali em carne e sangue, mas ainda assim permaneceu fiel ao propósito de Deus na sua vida. O tempo da sua ignorância vai ficar no mar do esquecimento. Da agora em diante, trilha uma nova caminhada com Jesus. Comece escrevendo uma nova história na tua vida. Esquece o teu passado e começa praticando um futuro brilhante diante de Deus, para que naquele grande dia possamos nos encontrar todos juntos e cantar num lindo coral no céu, para a glória do nome do Senhor. Dá uma salva de palmas para Jesus, que Ele merece, e assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.